E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu abaixar a musiquinha aqui pra não ficar aquele som incomodando. Já vou desligar, inclusive. Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma live com a Fátima, psicóloga, alguém que tive o prazer de conhecer aí na caminhada. E hoje a gente logoterapia e como ela pode ser positiva para quem tem TDAH. Olha lá, o pessoal, saudades. O pessoal comentando, o Lucas já tá aqui presente. Deixa eu desligar aqui a música agora. Oi, Fátima, tudo bom? Oi, tudo bem, Danilo? Deixa eu me organizar aqui. Tô bom? Tô bom. Tudo Tá, bem contigo? tá me ouvindo, me Tô te vendo? ouvindo Eu perfeitamente, te vendo também perfeitamente. estou sem fone de ouvido, porque aqui eu não consigo, mas tá, qualquer coisa você me diz. Uhum. Ah, eu também prefiro ficar sem fone. O fone vira e mexe, ele cai, daí bagunça, e daí. Deixa eu... Aqui, tá melhor. E daí ele, enfim, hiperativo, né? Eu sou hiperativo ao extremo. Lindo tema, o Lucas disse aqui. O Lucas, ele é logoterapeuta também. Ai, coisa boa! Um outro amigo meu, inclusive em breve vou fazer uma live. Ô, Lucas, topa, já aproveitando aqui, topa em breve voltar aqui comigo também para falar sobre logoterapia? Já fica o convite Oi, aí. meu pai, coisa boa. Bom, então, primeiro se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco Vamos sobre quem é lá, vamos lá. você. Meu nome é Fátima Marcolino, né? Sou daqui de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Uhum. Sou psicóloga, né? Trabalho há cerca de 4 anos, 2021, aproximadamente 4 anos, com adultos com TDAH, é o meu nicho principal. Uhum. Daí eu também tenho outros nichos, né, de atendimento. E aí, assim, a gente combinou uma live em 2023, estamos agora juntos, né, Danilo? Veja que coisa Sim, interessante. sim. Tá vendo? É isso aí. Assim, é uma coisa que tem, ó, já tempos de planejamento, mas daí a vida não foi permitindo, agora finalmente permitiu. E Sim, você trabalha com TDAH, né? Você disse que seu nicho principal. trabalho. E aí, a pergunta que eu tenho pra ti é: por que TDAH? Da onde surgiu? Por que que surgiu o desejo de trabalhar com pessoas com TDAH e não pessoas com autismo, não pessoas com bipolaridade? Não, não qualquer outro tipo de nicho, não qualquer outro tipo de pessoa. Sim. Então, eu me formei em 2018 em psicologia. Uhum, E até 2021 eu atendia todas as demandas, né? E uhum, aí, assim, eu não tinha um nicho fechado. Eu gosto de atender pessoas, então eu atendia ansiedade, depressão, que ia chegando, eu ia atendendo dentro do, claro, do meu conhecimento, né? Então a gente vai ali se adaptando e vamos atendendo. Mas em 2021, uhum, meu esposo estava assistindo uma live de uma pessoa, né, fazendo uma live, e ele estava falando sobre TDAH. E ele estava falando da dificuldade dele de encontrar profissionais que acolhessem essa demanda. Então, ele uhum, tinha passado já por alguns psicólogos, até ido a alguns médicos, né, psiquiatras, neurologistas, e ele não foi bem acolhido. E uhum, na hora que ele falou isso, na hora, virou a chave assim para mim, eu fiz, vou atender pessoas com TDAH, né? uhum, E isso foi bem interessante porque eu mudei, já fui lá no meu Instagram, e eu não tinha ainda nem muito conhecimento do Instagram na época, assim, usava, mas. E aí eu fui no meu Instagram, aí fui, já organizei, né, para TDAH, e no dia que eu postei, eu já recebi duas pessoas, né, uhum. para ser atendidas com TDAH, e eu disse, e agora, né? Agora eu vou precisar de um tempo para poder dar uma olhada aqui, porque a demanda do TDAH é tudo isso, né? Ansiedade, depressão, transtorno É tudo obsessivo junto. compulsivo, relacionamento, problema de vício, então assim, né? Já era o que eu já atendia mesmo dentro do meu Uhum, convencional. E aí, mas aí eu só fui dar uma olhada assim, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Especificando realmente, assim, fazendo um trabalho bem mais, vamos dizer assim, específico, né, para as uhum. pessoas dessa condição. E aí, pronto, comecei e para mim deu muito certo, realmente, assim, gosto muito, inclusive, porque eu vejo Uhum. muita evolução, né, nos pacientes. Então,
Eu amo trabalhar com pessoas, né? Uhum. Eu vou Assim, te perguntar, né? Primeiro assim, eu falei, a gente vai falar sobre logoterapia e tal, mas assim, o que que é logoterapia? Para quem nunca ouviu falar, né? Eu conheço, porque, né, trabalho nessa área da psicologia também e tal, então eu conheço, sim, mas e para quem nunca ouviu falar, como é que você sim. definiria em poucas, pensando em um minuto, não vou colocar em poucas palavras, porque é uma abordagem muito importante para ser falada Extensa. em duas, três É. palavras. Uhum. Na verdade, a logoterapia, ela já diz, né? É a psicologia do sentido, tá? Uhum, É o estudo do sentido. Então, a logoterapia ela é voltada muito para a questão do sentido, porque muitas pessoas, elas nascem, né, elas vão ali existindo, mas elas se perdem no meio do caminho, elas não, muitas vezes não reconhecem o propósito, né, a que veio. E a gente sabe que, assim, dentro da logoterapia, o ser humano, ele tem um para quê. uhum. Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes ele não consegue encontrar. E aí, ter uma abordagem nessa direção. Uhum. Peraí, acho que você tá recebendo uma ligação. É. Fui eu, fui eu que recebi. E aí, pronto, a logoterapia é voltada para esse sentido, né? Realmente Uhum. para ajudar os pacientes, as pessoas a se situarem. Uhum. Às vezes, a gente vai se perder, né? Uhum. Ou muitas vezes. Então, Uhum. É, resumindo, uma coisa que eu percebo, na verdade, que inclusive foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a buscar ajuda em relação ao meu TDAH. Eu busquei ajuda por quê? Porque eu estava perdido, desorientado e sem sentido. Tava dormindo na minha época, isso lá em 2016, mais ou menos. Eu tava vivendo só de miojo, dormindo mal pra caramba, vivendo de miojo, dormindo mal pra caramba e todo desorientado mesmo, né? E aí daí eu comecei a perceber que as coisas não estavam andando bem quando eu quase fui demitido. E sendo quase demitido de uma coisa que dava sentido à minha vida, porque fazer o trabalho que eu fazia dava muito sentido à minha vida. Quando eu quase fui demitido, aquele negócio bateu assim que eu falei, meu Deus, isso não pode acontecer. Foi quando eu comecei a procurar atendimento para mim, né? Procurei atendimento, fui fazer terapia. E também foi quando eu conheci e decidi criar a página que hoje existe, né? Hoje em dia eu falo que eu cheguei aqui quando tudo era mato, né, aqui no Instagram, porque hoje em dia você pisca, surge mais umas 3 4 5 10 páginas te é, seguindo e falando que trabalha com TDAH, e agora com essa revolução da IA, um monte de gente postando conteúdo relacionado ao TDAH, mas assim, eu cheguei quando tudo era mato. E eu não cheguei com a ideia de, eu vou fazer algo, vou vender algo. Hoje eu até vendo, trabalho com mentoria, cuido de pessoas com TDAH de uma outra maneira, não como você, né? Mas assim, surgiu exatamente por quê? Por causa dessa questão de que eu precisava encontrar o caminho para eu andar. E aí busquei conhecer outras pessoas que tinham TDAH e fui encontrando novamente o sentido, porque naquela época eu estava completamente bagunçado, né? E daí para quem não talvez não conhece, a gente está falando aqui do sentido da vida e etc. O criador da abordagem é o Viktor Franklin, e o Viktor Franklin ele passou por um encarceramento nos campos de concentração. E esse tempo de encarceramento, ele foi lutando e pensando no sentido para e nas coisas que faziam e mantinham ele vivo, né? Porque se ele fizesse qualquer outra coisa, se ele olhasse para o lado a qualquer momento, ele ia acabar desistindo, né? No livro dele eu acho muito interessante que ele faz uma analogia que é que todo mundo ali juntava os cigarros e tal em troca da sopa e fazia toda uma coisa assim. Quando ele perdia o sentido, quando tudo perdia o amor, quando o cara fumava todos os cigarros que ele tinha, porque o cigarro era moeda de troca. E daí ele pegava e falava, ok, não dá mais para mim, não aguento mais, então eu perdi o sentido, agora eu vou simplesmente partir para o prazer imediato, que é uma coisa que o TDAH faz, né?
A gente muitas vezes está preso nesse sentido imediato, tudo no imediatismo e tudo mais. E muitas vezes a gente está no imediatismo porque a gente não conhece, não está ligado com o nosso sentido. Você que trabalha com essa abordagem há muito tempo, acredito que faz muito sentido isso para ti, né? Sim, sim. Não, interessante, assim, falando um pouco da abordagem, né, que algumas pessoas falavam, como é que você trabalha com pessoas com TDAH na logoterapia, né? Hoje, há cerca de um ano e meio atrás, mais ou menos, eu incluí a TCC, porque eu fiz a especialização, né? Uhum, Então, hoje eu faço trabalho com as duas abordagens. Então, eu trabalho com abordagens integrativas, também com a uhum, neurociência, né? Fiz a especialização também em neurociência, então uhum, hoje eu saio, né, não me considero, né? De fato, eu uso a abordagem integrativa com essas abordagens, né, uhum, para dar sentido, de fato, àquele atendimento. Por quê? Porque o paciente, ele chega com todas essas dificuldades, ele uhum, chega com todas essas demandas, né? Gritando, então ele chega sem sentido. Ele uhum, chega também desorientado da questão da rotina, da organização, né? Ele chega desorientado em relação aos seus planos de vida, plano de futuro. E muitas vezes eles têm aquela fala assim, ó, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu cheguei até aqui e eu não fui, não, as coisas que eu fiz até agora, o que eu vivi até agora, não foi consciente. Não foi, uhum, eu não senti essa vivência. É como se esse tempo tivesse passado e eu não tivesse vivido. E uma das coisas que a gente faz é o quê? É trabalhar essa consciência, né? Esse autoconhecimento e o uhum, sentido e a organização. Então, é um trabalho conjunto. E aí eu percebo o seguinte, na minha prática, não tem como você trabalhar rotina, isso tá de acordo com a minha uhum, prática, trabalhar rotina, trabalhar plano de vida, se você não trabalhar o sentido. uhum, Porque essa pessoa ela chega desesperada, ela chega realmente sem rumo. Então uhum, vamos lá para a questão do sentido. Eu uso alguns instrumentos que eu acho maravilhoso, que é o uhum, baralho de valores e sentidos na vida, né? uhum, E uso também muitas analogias. E Frankl, né? Ele fala, Viktor Frankl fala que a gente precisa ser criativo no setting, né? No set terapêutico. uhum, Seja criativo. Então, eu vou fazendo criações de intervenções, né? Dentro, claro, da base uhum, da terapia, mas de acordo com aquela necessidade do paciente. E é uhum, assim, faz tá, sabe? É um tamanho, um resultado assim que a gente vê realmente com o paciente. Mas não tem como não trabalhar o sentido, uhum, entendeu? Para mim, né, não tem lógica trabalhar outras estratégias se eu não trabalhar realmente o sentido do uhum. paciente. Entendi. Vou te fazer uma pergunta. Vou criar um Tá, paciente imaginário aqui. Na verdade, eu vou criar um paciente imaginário aqui para você. tá. Cheguei na sua sessão hoje, tô aqui, sentei e falei: Então, doutora, tô aqui e minha vida tá muito complicada. Ultimamente eu tenho sentado todos os dias, minha vontade de passar o dia inteiro jogando videogame e tal. Não quero fazer outras coisas. Eu quero só jogar videogame, quero cuidar dos meus gatos e é isso. Não quero fazer outras coisas. E daí meu pai fala que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer dinheiro, mas eu não quero. Eu quero só quero cuidar dos meus gatos e jogar meu videogame e ficar na minha. Por que que eu tenho que fazer essas coisas? Por quê, doutora? Eu só quero ficar na minha. Tá. Ó, a pessoa que chega dessa forma, diz uma idade aí aproximadamente, porque a intervenção vai ser muito de acordo com a idade. Vou pensar numa ideia de 25 anos. Tá. Ó, essa idade de 25 anos já é uma idade que, né, os jovens eles já estão pensando e já estão trabalhando, já estão projetando, ou até antes, hoje em Uhum, dia muito mais, né, muito mais cedo, mas eles já estão fazendo planos para o futuro. Então, uhum, veja, se essa pessoa traz essa fala, é porque essa pessoa ela não está consciente, né, do seu uhum, agora e não está consciente do que ela precisa fazer no seu futuro. Ou uhum, seja, não tem plano de vida aí, para o uhum, presente e para o futuro. Quer dizer, o presente dela está sendo aquele que para ela pode dar muito sentido, né? Ela ficar em casa, não fazer nada, sei lá, ficar lá
cuidando de gatinho, de cachorro, sei lá, cuidando de nada, jogando videogame. Para ela, né, esse presente está sendo importante, mas ainda não está consciente. E aí, o Uhum. que é que a gente. Uma das coisas que eu faço, né, diante dessa fala, claro que eu vou fazer várias perguntas, né, para saber o que é que acontece também em seu entorno, porque essa desmotivação pode fazer parte de várias coisas, né, Uhum. de várias situações, e a gente sabe que também o ambiente, ele também vai ter influência muito nos sintomas do TDAH. Né? O TDAH, ele é neurológico, tem causas, né, na verdade, ele tem outras causas também, genética, biológica, porém, a questão do desenvolvimento ali daqueles sintomas, ele vai ser também ali de acordo com o ambiente. Então, se for uma casa mais agitada, mais disfuncional, ou uma casa que aquela pessoa não está recebendo muito incentivo, muito Oxe. carinho, ou até, né, ela recebe cobrança, mas não é da forma que ela compreenda, porque você sabe, eu também tenho TDAH, tá? É, Hum. fui diagnosticada há cerca de 10 anos atrás, e Hum. até os meus, veja, eu vou dizer minha idade, para mim não ter problema, né? Tenho 50 anos, então até os Hum. meus 40 anos, eu fui uma pessoa que muita gente olhava para mim e dizia que eu era essa pessoa, ela é ótima, eu sempre tive uma característica, uma das vantagens, né? Não do TDAH, tá? Não do TDAH, porque o TDAH ele é um transtorno, ele não é muito vantajoso, não. Mas uma Uhum. das características de uma pessoa impulsiva é isso, é porque a pessoa vai. Ela vai. Às vezes ela Uhum. vai de todo jeito, mas muitas vezes dá certo, outras vezes ela vai ter prejuízos, mas ela vai. O impulsivo vai. Né? Uhum. Diferente da pessoa com TDAH desatento, que é a pessoa ela mais nesse lugar, ela tem mais medo, ela não se joga tanto porque ela tem os receios dela, né? Os perfis são Uhum. diferentes. E como o meu perfil é impulsivo, então, assim, as pessoas, elas me viam como uma pessoa inteligente, como uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito, mas dentro de mim eu tinha várias crenças limitantes, né? Eu tinha Uhum. muitos receios, muito medo, muito tudo. E também desorganizada em várias outras questões. Por quê? Porque não tratava. Né? Então, voltando para o assunto lá do rapaz, ou da pessoa que você citou, então, a gente vai começar a trabalhar, faço todas essas perguntas a ele, né, para entender o seu entorno, mas uma coisa que a gente vai trabalhar é com a temporalidade. Né? Uhum. Essa é uma abordagem da logoterapia, né, Uhum. que é a temporalidade. É você trabalhar com o paciente o passado, o presente e as possibilidades futuras. Então, eu faço Uhum. uma técnica muito simples, e que vocês até podem fazer em casa também, não tem problema nenhum, que Uhum. é eu dividir mesmo, assim, eu divido o tempo, faço como se fosse uma cruz, passado do lado, presente no meio, e o futuro, interrogações. Né? E aí eu Uhum. sempre converso com o meu paciente, ó, o que é que tem aqui de concreto? De concreto, que já foi realizado. As Uhum. pessoas me dizem o presente. Aí eu digo, no presente você está aqui comigo. Uhum. O presente está eu e você aqui. Eu quero saber o que já foi concretizado. Uhum. O passado, né? O que a gente tem de concreto é só o passado, Uhum. né? Fato. Tudo que você viveu até agora passou. Agora você está comigo, Danilo. Você está comigo, eu estou com Uhum. você. Esse é o meu presente. Então, Uhum. no presente, eu tenho todas as oportunidades e todas as possibilidades de fazer diferente no futuro. Uhum. E o meu futuro vai depender muito desse presente, muito do que eu estou escolhendo e muito do que eu estou pensando. Então, Uhum. eu vou trabalhar com o paciente essa temporalidade, para ele Uhum. compreender o seguinte: o presente já foi, mas ele é agora. Uhum. E aí a gente vai trabalhando esse futuro, fazendo planejamento mesmo, assim, ó, o que é que você pretende para o seu futuro? Agora você está vivendo isso aqui, mas para o futuro. E vai criando essa consciência, né? Vai trazendo essa responsabilidade. Então, a gente vai gerando isso. É de uma forma diferente de alguém chegar, mas tu não vai ser nada na vida, né? Diferente. Uhum. Tá, vamos ver como é que tu vai ser, queres ser. De uma forma mais ampla, né? Logoterapêutica. E aí, assim, dá muito certo, sabe? Dá muito certo. Uhum. Fez bastante sentido pra mim. Uhum. Fez bastante sentido mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu fui mexer Sim. aqui pra poder pôr a descrição.
e sumiu tudo. Eu tô só vendo sua foto e tal, mas as conversas eu não vejo mais. Eu Ah, não sei entendi. se, Ah, tá. se tiver algum comentário que seja importante, você me avisa. Não sei se as pessoas estão comentando. Eu não sei o que que eu fiz, mas não volta aqui pra mim. Daí eu fui tentar mexer, já coloquei até filtro no meu rosto, mas Não, não tá enfim. não. Eu, Alguém eu... falou, Lucas, quando a gente falou de sentido, aí Lucas falou da vida do adolescente, que é sem sentido, né? Ah, Mas sim, sim. aí ele depois disse que nós temos muitas razões para desistir, quase pouco pensamos nelas para persistir. Pronto, aí ficou esse comentário. Ok. E aí, eu vou te perguntar uma coisa, né? Você falou pra mim que você acabou. Aliás, vou voltar pra mais uma coisa. Você falou pra Hum. mim que você tem TDAH e que você descobriu aos 10 anos ou faz 10 anos? Desculpa, Há 10 anos atrás, eu descobri aos 40 olha anos. só, você descobriu quando ainda tudo era mato pensando em TDAH, porque assim, hoje em dia, realmente, por conta da divulgação científica, eu não, eu, tem gente que enxerga essa coisa dos diagnósticos como uma epidemia de diagnósticos. Tem gente fazendo ali uma tempestade no copo d'água em relação a diagnósticos do TDAH. Mas eu não penso que hoje a gente está vivendo uma epidemia de diagnósticos, e sim que finalmente as pessoas que não eram diagnosticadas estão sendo diagnosticadas, né? O que antes as pessoas eram conhecidas como burras, os Os diagnósticos não, os jargões, rótulos eram milhares, né? Eu não vou ficar citando porque eram milhares. Mas era tem. burro, vive no mundo da lua, isso e aquilo. Os termos eram milhares, né? Uhum. E hoje em dia a gente sabe, é TDAH, e o TDAH tem esse comportamento, tem esse subtipo, tem um outro subtipo. E ainda tem a questão da gente buscar, e hoje o DSM, né, ele fala sobre a questão do espectro do sintoma, não 100% às vezes o coisa. O importante ali, pensando no DSM, ele fala que tem que aparecer antes dos 12 anos de idade. Não necessariamente. Porque foi diagnosticado com 40 e todos. Mas, apesar de ser diagnosticado com 40 e todos, os sintomas já eram presentes lá na infância, já existiam. E não é que a gente está hiperdiagnosticando. As pessoas finalmente estão sendo diagnosticadas. Não sei se você concorda comigo nessa Não, questão. concordo plenamente, Danilo. Até porque é o seguinte, as crianças, os filhos dessas pessoas adultas estão sendo diagnosticados. Então, Uhum, veja, inclusive aconteceu uma situação uma vez, né, que eu fui conversar com os pais de um adolescente e uhum. falando sobre o possível diagnóstico, nós estávamos em fase ainda, né, de observação para poder fazer os encaminhamentos necessários. E aí, esse pai, na verdade, ele, não, minha filha não tem não, minha filha não tem ideia não, né? E aí, de repente, ele, quando sai do consultório, ele deixa todos os pertences dele lá. Não, Ou minha seja, filha não, não tem não, TDAH. Não tem, ela é perfeita. Não que quem tem TDAH não esteja longe de ser. Não tem. não Daí, tem. Aí, de repente, eu vi, né, visualizei, depois eu interfonei para a secretária, e eu disse assim, ó, seu fulano vai passar por aí, aí você faz a questão de dizer a ele assim, seu fulano, volta lá na sala, que o senhor esqueceu. Diga a ele assim, esqueceu. Aí, e aí foi engraçado, porque quando ele chegou, aí eu olhei para ele, a senhora me pegou, foi? Aí eu disse, eu peguei você? Não, você que se pegou sozinho, rapaz. você se entregou aí. Ou seja, Você né? que tá se entregando. E aí, assim, a gente tá brincando agora, mas é engraçado isso porque é exatamente esses pais que estão sendo diagnosticados, é porque tem os filhos hoje com diagnóstico, então, tá, um filho que tem TEA, que tem TDAH, né? Opa, Uhum, peraí, vamos ver. Se 70%, 80% dos casos são genéticos, né? Então vamos lá ver o que foi, de quem é essa genética aqui, né? uhum, Então, aí a gente vê, não tem como esse pai ser diagnosticado, né? uhum. Mas também, Um entendeu? há de ser de um dos pais. Há de ser de um dos pais, No meu entendeu? caso, no meu caso, é dos dois, assim, né? Pronto, acontece também. Eu tenho TDAH e minha esposa também, então.
Que, Sim, inclusive, eu não sei se eu te contei, que eu acho que eu te contei numa conversa anterior. A minha esposa eu conheci através de uma live. sim, foi. Foi através de uma live, como essa, inclusive. Sim, Peguei e falei assim: ah, sim, vamos fazer uma live um dia desses e tal. A gente começou a conversar naquela live e nunca mais parou. sim. Tá vendo? É. Ó, ficou travado aqui mesmo, né? Assim, não sei se. Agora, às vezes, as pessoas. É, eu não vejo mais os comentários das pessoas. Não quer Talvez. reiniciar, não? Entrar de novo, não? Ah, eu acho que segue tranquilo. Ah, A gente então tá. Tudo bem, tudo bem. talvez. Ó, se alguém quiser mandar pergunta, manda via direct depois que eu peço pra Fátima responder ou eu mesmo Sim, respondo. É, a gente não tá conseguindo ver porque o Instagram bugou todo. Mas acho que é sim, melhor a gente seguir para facilitar a nossa vida depois, enfim, né? sim. É, Uhum. acho que eu tava falando antes desse lance do. Ah, tá. Daí a gente tava falando sobre essa questão de epidemia, de Uhum. diagnósticos. Daí você concordou comigo que de fato não há uma epidemia. Finalmente as Uhum. pessoas estão sendo diagnosticadas, os filhos chegam, daí os pais são diagnosticados, porque antes o que acontecia, que eu entendo e eu sempre falo antes as pessoas não eram diagnosticadas e quando eram diagnosticadas já era tarde demais. Muitas delas eram tarde demais, né? Sim, sim. Eu lembro que na minha família mesmo eu tenho um tio que ele se desviveu, né? Não vou falar a palavra porque o Instagram derruba a Aham. gente, mas ele se Uhum. desviveu, né? E muito jovem. Daí, será que ele se desviveu por quê, né? Da onde surgiu esse se desviver? Talvez seja de Uhum. um transtorno que estava lá e não foi tratado, não foi compreendido e tal. É, e assim, Danilo, veja, minha experiência aqui, a maioria das pessoas que chegam aqui adultas, elas sentem uma angústia imensa, sabe? Elas sentem um vazio porque elas se sentem só. Elas se Uhum, sentem só porque elas não se sentem ouvidas. Porque as pessoas elas só reclamam, as pessoas elas só falam, ah, você é isso, você é desorganizado, você não presta atenção, você é uma pessoa que não fica no emprego, você não dá certo com nada, você não nasceu para não dar certo. Isso pessoas da família. Porque uhum, as famílias cansam também, né? E eu não estou sim. nem aqui tirando, culpando as famílias, é porque elas cansam. Porque, de fato, veja, o que é que se espera de uma pessoa com 20, 30 anos? É Que que ela ela. seja funcional. Voltamos. A gente estava falando, né, de quando o TDAH ele cansa, ele deixa a gente ali exausto do parceiro, quando a gente se cansa desse relacionamento com o parceiro, as pessoas começam a lidar tanto com os problemas e sem soluções que ela se cansa, né? E aí a gente vai seguir dentro desse papo. Eu vou convidar aqui a Fátima para a gente continuar o nosso papo. O Instagram bugou todo e Oi, 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 voltou. Voltou, voltamos. voltou. Agora tudo funcionando, porque o Instagram tinha. Isso. Casal não, casal é outra pessoa. Essa daqui é a dona Fátima, uma convidada ilustríssima, mas a casal é minha esposa, que é a Jennifer. Inclusive tem que chamar a Jennifer. Hoje ela não pôde participar, eu ia convidar ela para participar, mas ela não pôde. Hoje ela não pôde. Ela disse, Márcia disse, eu sei, eu sei. Não, tudo bem, Marta, tudo bem, desculpa. É, Então, e daí a gente tava falando, né? Porque às vezes ali no relacionamento a gente vai acabar cansando, a gente fica estressado, o relacionamento começa a falhar, a família começa a falhar quando esse TDAH ele apresenta muitos sintomas, né? Sim, sim. Vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas, tá? Tá bom, fica à vontade. Porque eu acho que o Instagram não tá entregando muito nós, não, viu? Sim, Tem esse é que assim, problema. eu tava muito tempo sem realizar lives, então ele deu aquela Ah, tombada. Agora eu vou entendi. voltar, inclusive no futuro eu volto a te chamar e você vai ver que vai ter uma entrega muito melhor. Ah, entendi, entendi, entendi. Eu só mandei aqui uns convites.
Pronto, beleza. Sim, então, né? Eu vou continuar com esse tema, não é isso? Pode continuar. Olha, o TDAH é assim, ainda bem que você está entendendo, né? Você falou aí, eu fui ver um aviãozinho e Já foge da. perdeu, já perdeu. É, mas é muito massa. Quando a gente tem um autoconhecimento, né, Danilo? Quando você já Uhum. sabe como funciona, a autocobrança ela diminui, né? Ela não vai, Uhum. né, total. Ela não vai total embora, que ela não vai deixar a gente total, mas a gente já vai cuidando disso, né? Sim, sim. Então, a família, ela sofre. Uhum. Família sofre. Porque ela percebe o seguinte, que as pessoas que são, né, que não têm uma neurodivergência, elas vão fluindo, elas começam ali a adolescência, daqui a pouco se organiza, vai para a faculdade, arruma seu emprego, trabalha. Não que a pessoa com TDAH não, muitas vezes não faça isso, faz. Mas a Uhum. questão é de como faz, né? Isso Uhum. é difícil para chegar lá. E aí, como eu te falei, o TDAH tipo desatento, ele tem mais essa dificuldade do que o TDAH hiperativo possível, né? Uhum. Dentro na nossa expertise aqui, da nossa experiência, a gente percebe. O hiperativo impossível, ele chega dizendo assim, olha, doutora, eu faço cada coisa, muitas dá certo, outras não, mas eu faço. E às vezes eu estou fazendo, e muitos têm aquela síndrome de impostor. A Uhum. pessoa muitas vezes está num cargo bom, né? É um CEO de uma empresa, sei lá, é um médico, é uma médica, enfim. E aí a pessoa diz assim, eu não sei por que que eu estou nessa posição, ou é um gestor, né? Eu não sei por que que as pessoas enxergam em mim. Aí, Uhum. a gente vai para a atividade, né? Para o cognitivo ali, pensar e Uhum. funcionar. Eu disse, relata aí o que é que tu faz, tuas atividades. Vamos ver. Tal, 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 tal. Aí eu olho, não. Se tu tá agindo aqui essa pessoa. Tem uma técnica na logoterapia que a gente chama de autodistanciamento. Que Uhum. é quando a gente faz essa atividade, né, ou por escrito, ou a gente faz uma questão de espelhamento. Ou eu uso também muito a técnica de você, de uma analogia, ó, se coloca como se você estivesse em cima do viaduto e você estivesse vivendo ali naquela cidade agitada, né? Uhum. Como é que você está se vendo? Então a pessoa vai descrevendo. E o que é que você poderia dizer para você que está lá nessa cidade? Porque a gente usa esse autodistanciamento que no TDAH a pessoa ela não tem, ela se percebe pouco. E Uhum. a gente vai usando essa técnica para a pessoa ir se percebendo, entende? Então a gente vai fazendo isso também dentro da relação. Olha, tá, mas como seria para você, né? Se você, diante desse teu comportamento aqui, Então, te ligado. Alô? desculpa, gente, desculpa, porque esse telefone aqui é cheio de spam, nunca vi. Ah, sim. Aí, sim, então a pessoa a gente vai trabalhando esse autodistanciamento para a pessoa realmente começar a ter a percepção. E aí, nesse livro que eu estou vendo que você tem, que é Vencendo TDAH, né? Ele também, Tem o Barclay, vários aqui. ele fala muito também dessa questão, né, da percepção, né? De Uhum. você trabalhar a percepção, de você se ver, porque quase não tem isso no TDAH. Uhum. Muito importante. É, essa autopercepção, ela de fato, ela é muito ruim, né? Uhum. É, e isso se dá por conta das questões da atenção mesmo. Que nem esses dias eu tinha saído com a minha esposa e nesse dia eu não saí medicado e assim, hoje eu trato o TDAH, ó, há muito tempo. Não é coisa, não é que é bem há bastante tempo que eu tenho tratado o TDAH e tal, mas não tem jeito. Tem jeito, né? Ele não some 100%. Medicado ele fica ali, eu diria que medicado a gente poderia dizer que eu, pelo menos eu penso assim, que seriam 50%. Sem medicação ele volta, ele aparece ali 100%, né? Então, e daí a gente foi no oftalmo, vou trocar esse óculos inclusive, que ele já tá bem ruim. E entrei no oftalmo, botei minha mochila num canto. Daí fui para outra sala. Minha mochila já ficou lá, na outra sala. Aí beleza. Aí fiz o meu exame, minha esposa também fez o exame.
Só que, enquanto ela fez comigo, minha esposa ficou quietinha no cantinho dela, esperou eu falar sobre o meu óculos, que grau que eu tinha, o tipo de deficiência visual que eu tenho, porque eu tenho uma deficiência visual nesse olho aqui. Expliquei tudo e ela bem quietinha. A vez dela, que ela também ia fazer o exame, nossa, daí eu falei, fiquei atrapalhando. E eu só me dei conta depois que ela olhou pra mim e falou, cara, você você percebeu? Eu, epa, né? E daí quando a gente ouve do outro, muitas vezes a gente percebe, mas sozinho, às vezes não. E daí a gente olha, a gente percebe quando a gente faz esses exercícios, né? Exercícios que são que a gente aprende na terapia, que a gente aprende e que às vezes a gente inclusive precisa ser lembrado de fazer. Quem tem TDAH, uma coisa que eu sempre falo é que quem tem TDAH não pode largar a terapia. E não Não, é pode, não contínua, pode. é contínua. É sempre. E quando que vai acabar a terapia do TDAH? Infelizmente, só quando morrer. É. Enquanto estiver batendo as pestanas, Bateu, acabou, aí você para com a terapia. Antes disso, você não para. Por que que TDAH não para de fazer terapia? Não pode parar. Porque ele vai esquecer a longo prazo. Os isso. comportamentos aprendidos É. desaparecem. E até porque também tem a desregulação, né? Então, veja, Uhum, a pessoa com TDAH, ela desregula emocionalmente, então uhum, é como se o cérebro fosse resetado, assim, acabou, uhum, entendeu? Então, até ela se firmar de novo, porque acontece um evento, desorganiza, pronto. Então, parece que tudo que você aprendeu esquece. uhum, Até as coisas irem se acalmando e você depois colocando em ordem. Então, eu já tive, né, assim, os pacientes com TDAH, eles não são aqueles pacientes que eles ficam na terapia constante, né? uhum, Eles passam 5, 6 meses, daqui a pouco vão embora, passam 4, 5 meses fora, e depois eles voltam. Né? A uhum, relação terapêutica com o TDAH é assim. E a gente precisa entender o movimento, né? Não dá para uhum, você ficar, ó, ele não vai funcionar se você fizer 4 meses, 5 meses e ir embora. Por quê? Porque é o movimento realmente da pessoa. Claro que a uhum, gente também vai administrando isso, organizando isso, mas a pessoa também vai ficando consciente na terapia que isso é o movimento do TDAH, né? uhum, E aí ela vai tratando também, vai se regulando nesse sentido. E uhum. às vezes eu até digo assim, ó, eu vou te lembrar, tá? Quando você pensar que. Aí às vezes a pessoa fala, não, acho que eu não vejo mais não. Eu digo, olha, o sintoma chegando aí, e aí? Uhum. Já é o sintoma do teu movimento. A pessoa é mesmo, né? Eu disse, vai Pois seguir? é. Vai seguir o teu impulso ou vai permanecer, né? Uhum. Então, e aí a terapia realmente é contínua, TDAH. Não, não tem. Eu não trabalho com alta, não. Eu digo, você não está no Pode, hospital. pode de vez em quando ter ali um período onde vai diminuir e tal, mas Sim, 100% de alta é quase impossível para quem tem TDAH. sim, sim. Exatamente por causa que tem essa questão de que vai reaparecendo. No meu caso, então, nem se fala. Eu sou TDAH barra bipolar, né? É, assim, a minha bipolaridade ela é muito fraca em comparação com o que é o TDAH. O TDAH, na minha vida, ele é violentíssimo. A bipolaridade quase que não me gera efeito. Mas, apesar dela quase não gerar efeito, ela gera efeitos. Ela gera problemas, ela gera ali as questões. E daí, por exemplo, eu percebi que quando eu largava a terapia, não era por causa do TDAH, eu largava por causa da bipolaridade. Tô bem, não preciso mais de terapia, não preciso mais de remédio, não preciso mais de nada. E daí só voltava quando tava tudo dando errado de novo, né? Porque daí, opa, tá tudo dando errado, o que que eu faço? Onde que deu certo a última vez? Terapia, daí eu volto, né? Mas é um movimento muito inconstante e que não faz bem, né? Uma das coisas Sim. que nos estudos eu fui percebendo, e eu sou uma pessoa que estuda muito mesmo, tanto TDAH, tanto bipolaridade, quanto todos os outros transtornos. Eu estudo todo santo dia alguma coisa, né? E uma das coisas que eu já estudei, que eu fui, né, nesses estudos eu falei, meu Deus, eu preciso parar de fazer esses abandonos da terapia, etc., foi que a pessoa com bipolaridade que tem ali o transtorno e ela não trata direito, fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta,
A tendência é de uma demência mais cedo, e além da tendência da... Ih, perdi a Fátima. Oi, Fátima. Oi? Não, tô Voltou. aqui. É que você tinha travado, daí eu achei que você Ah, tinha. tá, tá. Mas voltou. Uhum. Além da tendência de uma demência mais cedo, além também ocorre a questão de muito mais crises. Então, assim, se você tem bipolaridade, tem TDAH, não abandone a terapia. Não abandone. Ah, mas eu tô bem, agora eu tô maravilhoso, né? Porque a mania na bipolaridade, ou a hipomania, enfim, ela faz você acreditar que você é um super-herói, que é Sim. maravilhoso, que a vida é incrível, e você acredita nisso no período de crise. E se você Sim. não tomar cuidado, o outro inverso, quando vem o outro lado, é um tombo violentíssimo emocional. Uhum. Então, não abandone terapia de jeito nenhum. Por Tem mais que você pessoas esteja. contribuindo aqui, tá? Desculpa, desculpa. Desculpa. Não, tem pessoas contribuindo aqui, Sim, fazendo algumas eu mensagens. visualizei Ah, aqui. você tá vendo também. A Graziela Raiani comentou: bipolar não pode abandonar terapia e medicamentos. Não pode. Não pode mesmo. Não abandone. Faz muito. É o maior tiro no pé que você poderia dar na sua vida. E a Marta tá dizendo, ó, muito eu. Ela disse, já quis abandonar a medicação, pois sou bipolar. Uhum. Não abandona a medicação. É o maior tiro no pé que você poderia dar em si mesmo. Uhum. Não faça. Não, e interessante, né? Você falou de medicação, a gente vai lembrando, né, dos conteúdos, porque assim, Uhum. existe muita resistência, né, em relação à medicação. Muitos pacientes Uhum. chegam com muita resistência. Uhum. Doutora, eu estou fazendo terapia porque eu não quero usar medicação. E aí eu digo, olha, dependendo dos teus sintomas, da intensidade dos teus sintomas, tá? A terapia só ela não vai resolver, não. Então, Uhum. vamos avaliar aqui, verificar os sintomas, né? Então, a gente verifica, e de fato, tem pacientes que eles têm um sintoma mais leve e eles se organizam, né? Dentro da terapia, certo? Uhum. Porque eles têm um sofrimento menos intenso do que outros. Então, a gente Uhum. sabe que o TDAH, além dos tipos, né, que existem, os subtipos, ele também tem a intensidade. Uhum. Então, de acordo com os sintomas ali, dá para você ir organizando, monitorando, em alguns casos, não são todos, não. E Uhum. tem casos que não tem como. Tem paciente, às vezes, que chega aqui e ele não consegue ficar sentado, adulto, levanta, posso ficar em pé? Eu digo, pode, né? Posso? Aí você tá. Daqui a pouco começa a olhar ali uma caixinha de lenço, isso aqui. E a pessoa não fica aqui. E eu Uhum. começo a fazer técnicas imediatamente. Quando a pessoa está assim, eu começo a fazer técnicas dentro da Uhum. sala, né? Técnicas de mindfulness, para a Uhum. pessoa é, se colocar no presente. Aí, às vezes, a pessoa Uhum. nem percebe que eu estou fazendo uma técnica. Aí eu faço falando, ó, vamos fazer assim. Tá, não. Aí vou, certo? Vamos repetir isso aqui, né? Aí a pessoa vai percebendo que é uma técnica. Eu repito algumas vezes, aí eu faço, como é que você está agora? Estou mais calmo. Ah, então vamos começar a terapia. Uhum. Porque é importante regular esse paciente. Não adianta deixar ele desregulado dentro de uma sessão, porque ele não vai estar presente, ficar consciente, né? Uhum. Nossa, perfeito isso. Perfeito a sua fala de que às vezes vai ser necessário regular a pessoa, né? Porque Sim, muitas vezes ela vai chegar dentro do consultório eufórica ao extremo, né? isso. Ou depressiva, né, ao extremo. Uhum. Assim, nessa experiência que eu tenho, né, ao longo dos anos, eu percebo o seguinte, né, que o sintoma do TDAH desatento, o que é mais intenso é a depressão. O Uhum. sintoma do TDAH hiperativo impulsivo, o que é mais intenso é a ansiedade. Uhum. Não que eles não transitem, né? Então, a pessoa com TDAH tipo desatento, ela vai sim também ter ali sintomas da ansiedade, tá? Mas bem menos intenso do que da depressão e vice-versa. Uhum. Então, a pessoa com TDAH tipo hiperativo impulsivo, ela vai ter sintomas depressivos também. E aí, Danilo, bora falar uma coisa aqui
E que períodos sazonais é esse, né? Que tem época que o TDAH fica lá, passa meses, com todo o Uhum. fôlego, resolvendo todas as coisas e daqui a pouco abaixa de energia, né? Uhum. E é por isso que é tão difícil, né? Tem gente que fala, ah, é fácil, é simples diagnosticar o TDAH. Não, Não é. porque ele se parece com um monte de outros transtornos. Só vou comentar aqui uma coisa rapidinho antes de seguir. Eu quero Certo, muito seguir dentro disso, mas é que a Marta certo. ainda colocou aqui. Eu coloquei na cabeça que irei sair do lítio. Se você Hum, for fazer isso, só faça acompanhada de um psiquiatra, tudo direitinho, aonde ele vai fazer uma substituição. Não, quem tem, a gente já falou e vou voltar a enfatizar, quem tem bipolaridade não pode abandonar uma medicação, porque vai entrar em mania. E dependendo da falta da medicação, você pode psicotizar e você pode sair da realidade de uma forma muito forte e violenta. Então assim, não é saudável você largar a medicação de qualquer forma. Eu sei que tem os efeitos colaterais, assim, eu não tô aqui para fazer uma propaganda da indústria farmacêutica, falar que é maravilhoso tomar remédio. Eu sei que tem os efeitos colaterais. Por exemplo, eu sei que na sua cabeça provavelmente está passando, ai, mas o lítio engorda, ai, porque não sei o que lá. Mas assim, antes disso do que você internada dentro de um hospital psiquiátrico fora da realidade, hum. entendeu? Tem É outras importante alternativas. É importante. isso. Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que eu até atrapalhei, né? A mania do TDAH. Não, não, tudo bem. Então, assim, não abandone. E se for fazer qualquer ação em relação à medicação, esteja perto do seu psiquiatra e pense em outras atividades. Atividades físicas, correr, dançar, lutar. Faça muitas atividades para que ajude a regular esse cérebro que tem ali as questões desorganizadas, a serotonina muito baixa, a dopamina muito alta ou muito baixa também, enfim, precisa estar regulando. A medicação ajuda a regular, atividades físicas ajuda a regular, a alimentação vai ajudar, enfim. O atendimento e o tratamento do TDAH ele é multidisciplinar. A Marta colocou, Isso. não abandonarei. Ótimo, fico muito feliz. Agora a gente pode seguir. Você estava falando sobre a. A medicação ainda, né? Isso. Teve outro caso também de uma mãe que eu conversei, né, a respeito da medicação com a filha adolescente, e ela fez assim, doutora, eu não quero dar essa medicação, porque acelera o coração da minha filha. Uhum, Aí eu disse, converse com o médico sobre isso, veja outras opções, mas se for o caso, é melhor que ele dê uma aceleradinha, que não vai prejudicar tanto do que sua filha ficar da forma que está, né? E principalmente os adolescentes, porque eles vão perder o sentido, então muitas vezes eles vão se autolesionar, e não necessariamente eles têm um borderline, porque muitas pessoas acham que uma pessoa que se autolesiona, todas elas vão ter borderline, não necessariamente, uhum, né? A gente sabe, claro, que os transtornos a gente vai vendo ao longo do tempo, mas às vezes aquela pessoa, aquela criança tá, ou adolescente está só em sofrimento porque ela não se sente ouvida também. E uhum, aí, às vezes, acontece isso, né? Ela se autolesiona, se machuca de alguma forma. uhum. Então, e a medicação, ela também vai atuar nisso, né? Ela também, Uhum. se ela regula, né, os sintomas, os impulsos, ela também vai ajudar nisso também. Então, é importante que se faça a medicação, né? Mas vamos falar de terapia, que é a nossa área. É verdade, é Assim, eu verdade. sei que é importante, eu enfatizei bastante, porque apesar de não ser psiquiatra, a gente sabe que é uma ferramenta importantíssima, né? Sim. Não tem como negar que é uma ferramenta importantíssima, então eu sempre vou bater no pé. E quando alguém falar Uhum, assim, ah, vou largar, não larga. Se for uhum, fazer, faz o desmame da forma correta, procura o psiquiatra. Não faça coisas que podem ser de um grande arrependimento, né? uhum. Em resumo é isso. Mas daí você está falando para mim sobre a questão de que dentro da, da, da terapia, às Uhum. vezes vai chegar pessoas que a motivação já se foi, o trabalho, ela tá deprimida, né, por conta do TDAH. E aí, Uhum. essa pessoa que ela chega deprimida,
a gente coloca ela na mesma casinha da depressão comum, ou no TDAH a gente poderia olhar e começar a tratar ela mais como sintomas do TDAH, e daí tratando os sintomas do TDAH, logo a depressão tende a diminuir o seu efeito. Como é que você enxerga Sim. isso? Sim. Então, tem casos e casos, tá? Então, Uhum. veja, a pessoa, ela pode ter o TDAH, mas ela ter aquela depressão que a gente chama de distimia, que é aquela Uhum. depressão contínua que já vem ali, muitas vezes, da infância e adolescência. Então, quando existe essa depressão contínua, aí precisa ser visto de outra forma. Porque, Uhum. veja, a gente sabe que no TDAH tem a questão da baixa de energia. Então, Uhum. nesse período de baixa de energia, não necessariamente é uma depressão. A pessoa Uhum. ela tem sintomas depressivos, ela fica com sintomas depressivos, mas é só a baixa de energia. A pessoa passa um tempo. Por isso que, assim, muita gente realmente com TDAH. É, claro que algumas têm realmente o diagnóstico da bipolaridade, mas não necessariamente que todas as pessoas que passem por essas fases elas são bipolar, né? Uhum. Porque acontece essa baixa de energia. Então, isso também precisa ser verificado, porque existe casos e casos. Então, na minha prática, por exemplo, já chegou uma adolescente aqui e ela tinha muitos sintomas depressivos. Mas por que Uhum. ela tinha sintomas depressivos? Porque na baixa de energia, ela perdia, porque ela não aguentava mais. Então, ela ficava achando que ela era uma péssima pessoa, assim, no sentido de, poxa, eu sempre estou aqui, insatisfeita com a vida e tal e tal. E aí, quando a gente foi fazendo a psicoeducação sobre esses momentos, a pessoa ela Uhum. foi compreendendo. Então, ela já, né, a gente vai ensinando a pessoa a se acolher nesses momentos. E aí, ó, depois que você se acolhe, é importante se acolha. Vai chegando essa tristeza, vai chegando essa baixa. Não tem problema que você viva isso 1, 2 dias, porque você está cansada, seu corpo está pedindo que você relaxe. Uhum. Daí você precisa despertar, né? No segundo, terceiro dia você precisa despertar. Se for possível, e você tem tempo para fazer várias outras atividades, vá se dedicar às outras atividades. Por quê? Porque aí a gente vai chegando na questão da bioquímica, né? Do cérebro, dos Uhum. neurotransmissores. Então, você vai fazer uma academia, você vai andar de bicicleta, você vai, sei lá, fazer atividades prazerosas. Então, essa baixa de energia, ela vai se transformar, né, no sintomas de bem-estar quando você começa Uhum. a favorecer, né, a se permitir essas outras situações. E aí, não necessariamente a pessoa, de fato, está num quadro depressivo. Porque se a gente Uhum. faz isso e isso dá certo, né? Porque a depressão, não que isso não vá ajudar o quadro depressivo em si, mas a depressão, geralmente, ela vai estar associada à medicação para a depressão. E olha que a pessoa com TDAH toma também, né? Uhum. Eu A vou, eu, pessoa. eu vou te fazer uma pergunta. Dentro da questão da terapia, às vezes a gente vai precisar é, de um empurrãozinho. Eu, pelo menos, eu sempre senti que às vezes eu precisava de um empurrãozinho. E aí, por isso que eu acho interessante, inclusive, quando a gente pensa na psicologia de uma forma que ela não é uma igreja. Igreja, não estou falando de igreja pensando em Deus, assim, tô pensando Sim. igreja pensando em abordagem. Eu sei que as pessoas que estão assistindo não têm esse entendimento tão claro, né? Mas dentro da psicologia a gente coloca ali o Santo Freud, o Santo Becker, o Santo é, Franklin, enfim, a gente coloca assim, tô fazendo uma brincadeira aqui. Mas por isso que é importante, porque assim, às vezes uma coisa, alguma técnica de um funciona muito bem para aquele momento. Obviamente que tem algumas coisas que não se conversam. Por exemplo, não dá para a gente pegar e colocar TCC e misturar com psicanálise, porque elas acabam sendo muito opostas, Uhum. né? Mas outras coisas acabam sendo muito funcionais. E aí você me falou, porque eu faço uso da logoterapia, mas também faço uso da TCC. E aí dentro da TCC eu sinto que muitas vezes tem esse empurrãozinho, né? Tem as tarefas e tudo mais que tendem a funcionar. Dentro Uhum. dessas tarefas, assim, você teria algum caso que é tudo bem você falar, que funcionou muito bem para falar, uma pessoa que chegou e daí você trouxe alguma.
alguma coisa que era muito sofrida na vida dela, e você pegou e falou, ah, não, vou te... E sugeriu algo, uma tarefa e funcionou muito bem. Uhum. Funciona, funciona. A logoterapia também a gente tem muitas tarefas. Não sei se vocês estão ouvindo, mudando de assunto aqui, ouvindo som, um barulhozinho, é o vento aqui, tá na janela, que ele fica, é alto aqui, aí fica um barulho. Então, veja, Eu até não, né? ouvi um... É, Não incomoda, não. tá. Veja, as tarefas, elas funcionam muito, muito, certo? Por quê? Porque, ó, na, é importante, né, para pessoas com TDAH e outras pessoas também, com ansiedade também, a gente trabalhar os sentidos. Eu Uhum, trabalho muito com os 5 sentidos com o paciente, né? uhum, Quando o paciente escreve, certo? Quando ele faz a tarefa, quando ele escreve, ele está usando vários sentidos. Ele está usando a visão, uhum, ele está usando a escrita, que é o tato, não é uhum, isso? E aí, possivelmente, se ele verbalizar, se ele falar audível, ele está usando o quê? A fala. Então, veja, uhum, essas tarefas vão conectando o paciente com o presente. Então, não uhum, tem como elas não irem fazendo efeito. uhum, E outra coisa que a gente vai fazendo também é dando, como é que eu posso te dizer? Não, eu vou usar essa palavra, mas não seria essa. Tá, posso usar a outra. Veja, a gente está dando concretude, eu acho que posso falar assim, ouvida, uhum, como sei lá, a um pensamento. Às vezes o paciente ele tem uma ideia, um pensamento disfuncional, ou ele tem uma crença em relação a limitante, né, suas capacidades. Quando a gente vai trabalhando isso também, isso vai fazendo com que ele visualize. uhum, Entende? Então, eu faço muito isso às vezes, assim, eu já fiz isso com uma paciente que tem muita crença disfuncional, né, crença limitante. A pessoa foi lá, por exemplo, a pessoa foi lá e organizou um mega evento, certo? E de uhum, repente a pessoa chegou, eu fiz esse evento, mas eu acho que esse evento, sei lá, não era para mim, ou então a pessoa me colocou porque era um trabalho que não era tão significante e tal. E aí eu faço, certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista aqui, como quais são as atividades que você desenvolveu aí nesse evento. A pessoa vai escrever, certo? uhum, Todas aquelas atividades. Então, aí eu faço assim, tá, mas uma pessoa, veja, veja quantas coisas você desenvolveu aqui. Então, a gente vai trabalhando isso, vai fazendo essa reflexão. uhum, Aí o paciente ele vai enxergando o quanto ele foi útil para aquela tarefa e que não seria qualquer pessoa que faria aquela tarefa. uhum, Né? E se a pessoa delegou, é porque né, ou ele tem essa capacidade. Tanto uhum, é que aconteceu o evento e ele foi maravilhoso. uhum, Então, veja, a crença disfuncional. Então, quando a gente faz essas tarefas, elas funcionam. Então, uhum, seja qualquer. Eu também, né? Na TCC tem uma lista de atividades prazerosas que a gente passa, e também na logoterapia, né? Como a gente trabalha o sentido, que a pessoa ela vai fazendo essas tarefas. Então, o paciente, muitas vezes, que acaba saindo de uma relação, ou uma mulher ou um homem, e durou uma relação de 20 anos, e daqui a pessoa chega também sem sentido, porque o caminho, né? Abortou. Vamos dizer assim, uhum, a missão foi abortada. A pessoa faz. E agora? Né? uhum, Eu tinha um caminho aqui para seguir, agora eu não tenho mais. Então, a pessoa ela uhum, chega, só saía para jantar com o marido ou com a esposa, só ia ao shopping os dois juntos, só ia, tudo resolvia os dois juntos, e agora? Qual o uhum, meu caminho aqui? Então, quando a gente começa a fazer assim, ó, né, essa atividade, se você for andar na praia sozinho, se você for tomar água de coco, ai, doutora, eu acho muito difícil isso. Tá, mas vamos fazer aos pouquinhos? Vá uma uhum, vez na praia, 2 vezes por semana, e ao cinema, você consegue ir uma. Aí eu detestei ir ao cinema só. Quando chega 2 meses, a pessoa tá indo ao cinema que nem percebe, entendeu? uhum. Então, a atividade Ativação comportamental, né? comportamental, a gente vai fazendo essa ativação, né? Que é outra coisa que no cérebro, o botãozinho da ativação, ele é quase lá, funciona direito. Então, se a gente não ativar com esse comportamento, a pessoa ela não vai ter ganhos, né? Então a gente vai vendo esses funciona perfeitamente, perfeitamente. Só adapta demais as tarefas. Uhum. Nossa, sim, sim, sim. Faz muito sentido, faz muito sentido. Mas, ó, a gente agora, eu penso que seria interessante a gente partir já pro final. Agora a gente tá aqui com. Aqui tá mostrando pra mim 6 pessoas assistindo, mas o Instagram é meio doido. Pra um mostra o outro.
outra vez eu falei, tem 15 pessoas assistindo. Aí a pessoa falando, pra mim tá mostrando duas. Daí eu peguei e falei, ué, quem que será que tá certo? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, senão a gente já vai encerrar. Escreve aí a sua pergunta, a gente dá uns 2 minutinhos pra você. Enquanto isso, vou te abrir. Eu te perguntei um monte de coisa. Quer perguntar algo pra. Não, eu falei muito aqui do meu trabalho, né? E assim, eu gosto muito, eu vejo que muitas pessoas fazem trabalho na internet. Algumas pessoas, a gente fica meio, né? Mas eu Uhum. já acompanho, eu já acompanho o seu trabalho. Vez ou outra, você fazia suas lives, eu entrava, não ficava muito tempo, não, porque aqui o tempo também é meio corrido, mas eu sempre estava acompanhando. E aí eu sei que realmente você faz um trabalho, né? Um trabalho sério com as pessoas, vocês têm essa vivência também. E aí, na minha casa também são dois neurodivergentes, né? E Uhum. aí a gente sabe o quanto é desafiador. Uhum. E aí, assim, eu queria saber também um pouquinho de você. Como é Vamos essa tua prática, né? Bom, vamos lá. A minha prática hoje é uma prática mais coach. Mas assim, eu sou um estudioso desde sempre, assim. Quando se trata de TDAH, quando eu descobri e olhei para o TDAH, eu falei, cara, tenho que olhar para isso com seriedade. Foi quando eu comecei a olhar e tal, eu comecei a fazer terapia. Eu sempre falo que meu trabalho é um trabalho hoje bem coach, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, não deixe de fazer terapia. Meu trabalho vai ser um complemento do que você vai um complemento, é para te ajudar ainda mais, né? Mas assim, faça um atendimento, consiga um neuropsicólogo gratuito. Uma opção para quem não tem condições, já respondendo a sua pergunta, Marta, muitas faculdades e outros e vários lugares, inclusive no próprio SUS, você consegue. Eu sei que é difícil, mas é importante. Daí tem que, se você não tem condições de pagar, daí seria interessante fazer uma busca, procurar, entender se tem algum lugar que oferece serviço gratuitamente. Em São Paulo é mais fácil. Você falou que mora na Zona Sul, provavelmente próximo ao Capão Redondo, conhecendo São Paulo como eu conheço, é um lugar que é mais cheio, deve ser próximo ao Capão Redondo, essas áreas. Então, assim, são áreas que têm muito atendimento, né? Teriam CAPs para atendimentos. Seria importante você dar uma verificada se você consegue procurar alguém para te fazer esse atendimento. É muito importante, tá, Marta? Para ter um bom acompanhamento, até porque quando se trata, você diz que tem bipolaridade, e quando se trata da bipolaridade, é importante fazer o uso da medicação, mas também junto em concomitante à terapia. Por quê? Porque a medicação ela regula suas emoções e tudo mais, porém ela não te ensina novos comportamentos e um repertório comportamental. O que te ensina e que te ajuda a aprender um repertório comportamental vai ser a terapia, né? Então não adianta. Terapia ela é super importante. E faça. Eu sei que é difícil, mas assim, tem hoje muitos psicólogos que se disponibilizam a fazer terapias muito em conta. Eu tenho colegas ali que fazem muito em conta. Então, assim, busca pesquisar que sempre há alguém que vai te estar te atendendo. Sempre há alguém que tem um bom coração e que pode te fazer um bom valor. É, Gratuito 0000800 é só no SUS, porque daí no SUS eu entendo assim, algumas pessoas acabam fazendo, mas o ideal é que seja só no SUS, porque assim, é, a terapia, né, ela é o trabalho do psicólogo. Então assim, 0800 eu não acho nem certo a gente pedir para que um psicólogo faça, ela né? tá Daí no falando SUS a do pessoa está neuropsicólogo, né? recebendo. Oi? Ela tá falando do neuropsicólogo, né? Do Dos neuropsicólogo. dos três. Daí pode acabar encontrando através do SUS e tal, porque daí o SUS, o psicólogo está sendo pago, o neuropsicólogo está sendo pago pelo governo. Mas, enfim, de qualquer forma, procura saber. Tem grupos no Facebook, grupos em várias redes, né? Você vai acabar encontrando, por exemplo, no Reddit mesmo, no Telegram, onde há psicólogos que estão dispostos a te ajudar. E muitos deles vão cobrar ali muito barato ou quase até de graça, porque a intenção deles é ajudar, tá?
Enfim. E voltando ali para o que você perguntou, eu sou casado com uma psicóloga, eu sou apaixonado por essa área de TDAH, né? E por conta de enfim, e cada dia tenho me especializado mais. Eu acho que é isso. Fora essa pergunta que a Marta tinha feito, acho que não Eu temos queria só outras responder, eu perguntas. posso complementar aqui, assim, Pode. Aqui em Recife, existem as faculdades de pós-graduação em neuropsicologia, Uhum. e elas abrem inscrição, né, para as pessoas gratuitamente, certo? As faculdades, pós-graduação em neuropsicologia, porque aí elas estão ali treinando os alunos, né, os futuros neuropsicólogos, e aí aqui abre. Eu acredito, né, talvez que em São Paulo também possa acontecer isso, né? Você procurar faculdades de pós-graduação em neuropsicologia. Porque pelo que Uhum. eu entendi, ela está falando em relação aos testes neuropsicológicos, né? Que são Sim. caros, não são São baratos. São muito caros, caras. Muito caras. tá? Assim, a média tá entre os mais baratos, entre 1.000 e os mais caros em volta de 5, 10 mil reais. Então, não é barato. Sugestão, Marta, como você é de São Paulo e eu hoje moro no Rio Grande do Sul, mas eu era de São Paulo. Sugestão, Uninove, FAM, né? Uninove, FAM e Uninove, FAM e também teria a FMU. São faculdades que têm pós-graduação e que talvez você encontre. Busca o telefone, que daí o centro de atendimento de cada uma dessas faculdades pode acabar te explicando como é que você poderia fazer, e tudo mais. Eu não sei se hoje você faz terapia, mas talvez se você não faz, inclusive seria interessante entrar em contato com uma dessas instituições. São instituições que eu conheço, que eu já fiz parte, então vale super a pena. Danilo, eu vou fazer só uma retificação aqui. Eu falei que o atendimento seria gratuito, mas eu lembrei, né, que algumas pessoas foram fazer e eles cobram um valor, sei lá, a avaliação for R$ 3.000, eles cobram, tipo, 400, é uma taxa, mas eles ainda Uhum. cobram, né? É, é Isso. considerado É, um valor simbólico, porque assim, isso. tudo tem muito custo. Quando se trata de uma Uhum, avaliação neuropsicológica, por exemplo, um teste psicológico, uma folhinha de teste psicológico uhum. de resposta, às vezes custa R$ 100. É. Então não tem como fazer de graça, porque custa caro a folha do teste. Às vezes, uma única. E daí, por exemplo, para fazer uma avaliação bem feita, às vezes você passa por uma bateria de avaliação que você passa por, sei lá, 10 testes diferentes, cada um é uma folha. E daí, esses 10 testes, cada um custa R$ 100 a folha. É bem caro. É. É isso. Bom, é isso. É, quero te agradecer por ter topado esse convite. No futuro, volto a te convidar, tá? Eu aceito, Hoje, eu hoje o aceito. convite foi assim de cima da hora, porque eu tô voltando a fazer live. Eu falei, preciso voltar a fazer live. Na época que eu fazia bastante live, você falou, nossa, tá entregando um pouquinho, porque eu tô sumido e o Instagram meio que pune a gente. Se eu voltar a É. fazer, volta de novo, né? Então, logo, logo eu te chamo de novo, você vai ver, vai ter umas 200 pessoas Combinado, assistindo a vamos. gente. Então, tô aqui. Também eu sou fã de live, né? Eu não faço muito, eu já fiz bastante, mas hoje em dia, enfim, né? Muitas coisas aqui por aqui também pelo consultório, a gente vai. Mas estou aqui, tá? Quando quiser me convidar, a gente ajusta o dia. E eu agradeço pelo convite, Danilo. É muito bom, assim, né? Essa troca, né? Essa partilha, a gente falando aí. Vamos dizer assim, somando aqui os saberes, as experiências. Muito importante, muito importante. Uhum. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até Ok. a próxima, viu? Obrigada, pessoal. Graziele aí, Stephanie, estão aí parabenizando também. Obrigada. Pessoal aqui da minha terra. Muito Tchau, obrigado, tchau, gente. Até gente. mais. Boa Tchau, tchau. noite.